Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso quarto tempo da maratona. Dizem que quem está fazendo a maratona diz que o final é a parte mais difícil, precisa de bastante motivação para conseguir chegar no final. E eu acredito que vocês ainda estão com forças e bem motivados aí para a gente dar esse gás no finalzinho aí que está faltando. Então, nós temos mais 4 palestras, uma mais bacana que a outra para vocês nos acompanharem. E para isso eu estou aqui agora com a professora Oriana e a professora Ana Paula, e elas vão conversar com a gente sobre o papel estratégico da gestão de pessoas. Não é mesmo, professora Oriana? É isso, professora Ana Carolina, viu, William? Você não troque o nome da minha convidada. Ai, meu Deus, olha só. No final da maratona é isso, gente. A gente fica cansado. Perdão, professora, perdão, Ana Carolina. Mas é isso. Vou deixar vocês duas aqui. Obrigada, professora. Obrigada. É só para a gente dar uma descontraída, né? O pessoal tem gente desde o início aqui das 8h30. Então, a gente tem que dar uma aliviada, é uma conversa bacana que a gente preparou e tem trazido, né, todas as palestras, tem trazido para vocês questões tão bacanas das áreas, das especialidades, e eu e a professora Ana não poderíamos ser diferentes. Bom, mas antes eu queria dizer para vocês que a professora Ana Carolina é a professora dos nossos cursos de gestão de recursos humanos, de liderança, então, garanto que até o final da fala vocês vão amar tudo que ela vai dizer para vocês. E se vocês tiverem interesse, vocês podem acessar lá o niter.com, nossos cursos, a gente vai falar um pouquinho deles depois, mas eu quero ler, né, o currículo da professora Ana Carolina, porque que eu convidei, né? Ela está aqui comigo hoje. Ela é graduada em administração de empresas, pós-graduada em estratégicas de marketing e ela é mestre em organizações, estados e formas de gestão. Então, professora Ana, a gente preparou, né, para o pessoal para falar um pouquinho sobre o papel estratégico da gestão de pessoas. E a gente não pode começar a nossa fala sem falar do que nós estamos vivendo desde o ano passado, desde esse começo maluco, que eu não sei vocês, mas eu estava um dia sentadinha, linda, maravilhosa na minha estação de trabalho, até que recebi um e-mail comunicado pró-reitor, que vocês conheceram o professor Castanheira hoje, se não conheciam. Amanhã todo mundo home office, e foi aquela loucura, o que eu preciso, o que eu tenho que levar, o que eu pego, o que eu vou, e a gente não voltou mais. Isso mesmo. Então, essa questão do trabalho remoto, essa questão dessa transformação da nossa vida de um dia para o outro, literalmente, nós vínhamos acompanhando nos jornais, né, essa progressão da pandemia, mas aquela coisa, não vai chegar, ninguém sabia como ia ser, né? Então, essa flexibilização que veio com o trabalho remoto, o mercado de trabalho, então ele impactou demais a nossa vida, né? Impactou a vida tanto pessoal quanto a profissional, não é mesmo, prof? Né? A gente teve eu não sei como que foi com você, mas também foi uma coisa muito estranha, né? Porque você está dando aula lá no presencial, na sala de aula. Eu dei um dia lá numa segunda-feira à noite todinha, lá com o pessoal lá de liderança no MBA de gestão de pessoas, da Uninter, estava lá. E na semana seguinte, não vai mais para o campus, você vai ficar em casa dando aula. E aí foi aquela coisa toda, né? E assim, eu lembro direitinho que a minha filha também estuda, e eu fui ter aula até daqui 15 dias, tá? Encontro vocês, falando com o inspetor do colégio, porque ninguém imaginaria que a gente estaria nesse trâmite de mais de um ano, né? Então, é uma coisa louca. Então, imagina isso dentro das organizações, né? Muitos aqui talvez trabalham, então deve ter sido uma coisa muito, assim, muito louca para todo mundo. Agora, imagina para quem está ali naquela parte de organizar tudo, de fazer toda a estratégia, né? Porque, afinal de contas, tem empresa que tem 20 funcionários, mas tem empresa que tem mais de 1.000 funcionários. Então, imagina isso, né? Para os gestores que estão das áreas, para os gestores de RH, para os gestores de planejamento operacional de uma grande organização. É uma coisa meio louca, né? Então, a gente veio para falar um pouquinho com vocês justamente isso, né? Esse novo perfil que a gente está vivendo, de tudo novo, dessa pós-pandemia. Será que, como todo mundo fala, né? A gente já deve ter escutado muito essa expressão, né, professora Ariana? O novo normal. Mas será que o novo normal ele já não vinha acontecendo um pouquinho? Né? A gente já visualiza algumas empresas que já trabalhavam, por exemplo, com home office, né? Mas que muitas ainda é uma menor
parcela ainda que trabalha com isso, né, de home office, mas muitas se viram num outro cenário e tiveram que adotar novas medidas. Então, imagina isso na gestão de pessoas. Por exemplo, métricas de produtividade, formas de conversar, de flexibilização, de ter uma comunicação mais assertiva. Imagina isso dentro de uma área de RH. Como que foi aquilo, né? Num dia você está trabalhando, no outro dia você tem que transformar tudo para ser todo mundo em casa. Né? Aquele pessoal todo que estava ali, que você convivia todos os dias, e de repente está todo mundo em casa, tudo bem, todo mundo compreendeu, porque era um momento, era necessidade, mas o que está nos bastidores? É o que a gente sempre fala que é tão importante entender os bastidores de tudo que acontece. Né? Igual, por exemplo, eu sempre falo com os alunos, gente, vocês não têm noção o que é, né, os bastidores de se montar um curso de graduação, curso pós-graduação, todo um trabalho que não é só simplesmente ter uma vontade de montar, você tem que ter regras, você tem legislações que te impõem como sua maneira de trabalhar. A mesma coisa dentro das organizações, independente de qual área, né? Você tem uma área de gestão de pessoas, porque ela é cheia de regras, que ela tem que seguir essas regras, mas regras que elas tiveram que flexibilizar em função de um momento que todo mundo achou que fosse um momento passar super rápido, e no entanto, gente, mais de um ano, e isso vai ser talvez até o final desse ano, que até chegarem todas as vacinas, a gente sabe como que está esse trâmite aqui no nosso país, infelizmente. Mas, independente, né, de governo, de política, de vacinas, são novas formas de trabalhar que as empresas tiveram que se adequar, né? É verdade. E é muito interessante nessa tua fala, Prof, que assim, as pesquisas já mostram, desde o final do ano passado, que os próprios CEOs, CFOs das empresas dizem que várias empresas não vão voltar ao presencial, e aí a gente tem discutido um pouquinho a questão, a gente já fala isso muito ensino híbrido, mas o trabalho híbrido também, que a gente vai ter essa mistura, né, essa mescla dos dois momentos, e é claro, aqui quem que foi? O Rogério comentou que nem são todas as áreas, a gente tem que ressaltar que determinadas áreas ainda precisam ficar em loco, o pessoal de produção, as coisas. Exatamente, mas essa flexibilização foi um potencial. Eu não gosto, assim, eu confesso que eu já usei no começo da pandemia, o lado bom da pandemia. Quando a gente perde pessoas, né, você perde queridos amigos, parentes, enfim, pessoas ao seu lado para uma questão dessa de pandemia, eu não gosto de ver um lado positivo. Né? Mas eu acho que a gente tem que refletir sobre alguma questão de falar, olha, mas teve um melhoramento, teve uma evolução, né, determinada em relação a essa flexibilização. E claro que junto com ela, a gente sabe que as empresas vão reduzir custos, porque você diminui a tua questão predial, você diminui um monte de situações. Mas com ela também veio outros problemas, que é essa questão da gestão de pessoas, né? De você gerir as pessoas, de você liderar as pessoas, né? Então, começo bombou, né? Aquela coisa de como foi fácil você marcar reuniões. Você abria um aplicativo aqui, você pode usar o Zoom, o Teams, e as empresas, às vezes, desenvolviam próprios ferramentas, ou o Meet, que é do Google. Eu até brinco com meu marido, eu falo, escuta, você trabalha ou você só faz reunião? Porque, gente, eu não sei como consegue ficar o dia inteiro em reunião. É aquela mesma história dos professores. Olha, você trabalha, eu sou professora, né? Mas, realmente, então, essas ferramentas, a tecnologia, obviamente, ela veio para auxiliar. Veio, assim, perfeita, só que a gestão, a parte de coisa, parece que não casou. Parece que o povo, então tudo vira reunião. Aí você começa a pipocar, você olha o teu calendário e você fala, meu Deus, que hora, que momento eu vou trabalhar. Então, houve essa adaptação, eu fui percebendo, assim, pessoal meu, né, percebendo até por dentro da empresa e tudo, mas eu acho que é bacana vocês colocarem de vocês, experiência de vocês também aí nos comentários, e a professora Ana também vai trazer a dela. Eu fui percebendo momentos, assim, do home office, né? Aquele desenvolvimento de confusão, e era tudo, vamos trabalhar com essas ferramentas, e era tudo, fazia tudo, não se fazia nada, e aí você veio caminhando e foi transformando, e você foi vendo alguns pontos, né? De melhorar a comunicação, fazer uma comunicação mais assertiva, engajar os funcionários, porque as pessoas, gente, essa parte nociva da pandemia, do isolamento, que você teve que ficar em casa, então eu não podia sair, encontrar meus amigos, muitas cidades entraram em lockdown, né, simplesmente fecharam, então, né, por conta da pandemia, respeitando as recomendações da OMS, então, assim, a gente precisou
pensar, e daqui a pouco você começou a perder parentes, você começou a perder amigos, e você... Então, como lidar tudo isso? Então, foram momentos que foram escalonando durante a pandemia, né, prof? Porque a gente, ali no final do ano, mais ou menos, começou saúde mental. A gente precisa falar com o nosso colaborador, a gente precisa... Né? Então, como a gestão de pessoas, ela foi evoluindo nesse cenário do home office, não é, prof? Foi trabalhando, porque isso também era importante, porque no primeiro momento, como você mesmo falou, professora, era uma coisa muito meio louca, porque o que acontecia? Todo mundo em home office. Aí, primeiro, começou-se a buscar tecnologias que pudessem facilitar o processo de comunicação entre as pessoas, beleza? Temos várias ferramentas à disposição, mas vamos aprender a mexer na ferramenta. Quantas pessoas entravam, aí não sabia gerar link, não sabia... Isso foi gradativamente, foi alterando, foi mudando tudo devagarinho. Outro problema que a gestão de pessoas, ela teve, foi um grande desafio mesmo para ela, foi a questão da hora trabalhada. Porque a gente sabe, pessoal, não tem jeito, a gente está em casa... Você abriu o computador, você está vendo uma coisa, deixa eu só ver o e-mail aqui da empresa rapidinho, e você acaba vendo, e você vai indo, e hoje em dia a gente tem várias tecnologias, não é mesmo? A gente tem Instagram, você tem Telegram, você tem WhatsApp, então as pessoas se comunicam. Então, no primeiro momento, né, foi um grande desafio para a gestão de pessoas, porque existe uma legislação, por mais que você esteja no home office, mas a carga horária tem que ser cumprida, tem que ser todo aquele processo, não pode assim... Porque eu lembro que alguns colegas falaram assim, meu Deus do céu, mas eu estou trabalhando 14, 15 horas por dia, porque é uma coisa louca. Realmente, no início foi uma loucura. Mas, como a professora Ariana falou, as coisas foram caminhando, as empresas foram entendendo esse cenário, entendendo as novas tecnologias e trabalhando esse lado, não só a questão legislativa, porque a gente sabe que elas têm que seguir, mas também a questão da saúde mental do colaborador. A gente viu casos, que se você entrar numa publicação qualquer aí de algum artigo, você vai ver a quantidade de pessoas que tiveram depressão, né, síndrome do pânico, pessoas que estavam com doenças mesmo em função desse momento, que foi um momento que ninguém esperava, né, pessoal? Ninguém esperava passar por uma coisa dessa, você ficar, tipo, enjaulado dentro da sua casa, trabalhando, não podendo ver parente, não podendo ver mãe, quem tem filho, não podendo levar o filho para ver o vovô, a vovó, que é aquele carinho todo. Então, isso tudo é muito complicado. Então, as pessoas foram se adaptando bem, como as organizações também foram se adaptando. E a gestão de pessoas, para ela, foi um grande desafio, né? Além de ter todo esse aparato de legislação, ela tinha que cuidar, porque também é papel da gestão de pessoas, né? Cuidar desse lado da saúde, não só da gestão de pessoas, mas ela, aquela que, né, que a gente sabe que está lá dentro dos papéis, planejamento estratégico da gestão de pessoas, cuidar do seu ser humano, do seu desenvolvimento intelectual, do seu desenvolvimento mental, das suas condições físicas, ele tem que ter todo esse cuidado. E nesse primeiro momento, ele teve que trabalhar isso também, como a professora Helena falou, trabalhar a saúde mental do colaborador, porque não adianta nada eu colocar o colaborador em casa, achar que porque ele está em casa vai estar tudo tranquilo. Não, a pessoa está sentindo falta daquele convívio com os amigos diários, né? Então, tem todo esse processo. Por mais que esteja na tecnologia, né, você tem várias ferramentas, mas é uma coisa, é diferente. E para a gestão de pessoas também, bem como gerentes, como fazer esse processo de análise de produtividade, tudo isso, porque você está em casa é uma coisa, você está na organização é outra. Não significa que você está em casa, que você não vai ser produtivo, você pode ser até muito mais produtivo, porque às vezes você se concentra, fecha no quarto, só está você ali, ó, e o que você faria em 6 horas na empresa, você faz em 3 horas na sua casa, porque você está sozinho. Na empresa, você bate um papo com um, bate um papo com outro, né? E aí você vai no dia. Então, a gestão de pessoas, ela teve que ter a capacidade de também poder balizar isso, né? Quanto que a pessoa está na casa dela, a produtividade dela em casa, a produtividade dela nas organizações, bem como a professora Ariana falou, voltando um pouquinho. Muitas empresas, elas vão aderir, sim, a esse novo normal de home office, porque elas viram uma grande vantagem ali. As pessoas, muitas se dedicaram, porque estão ali na casa delas, estão num ambiente que é o porto seguro delas, é o nosso lar, né? Então, tem essa questão também. Para a empresa, economicamente falando, né, tudo isso também é tão importante. A gente visualiza isso
toda essa mudança acontecendo dentro das organizações. Então, é um novo normal, como eu vi que uma dos alunos, dos participantes aqui colocou, é um novo normal que já existe, sim, é um novo normal que já existia, mas ainda é um percentual muito pequeno de empresas que fazem home office efetivamente, ou tem essa grande flexibilidade de horários de colaboradores dentro da organização, né? Então, a gente visualiza esse novo perfil, ou totalmente home office, ou, como a professora Oriana falou, uma parte home office, uma parte na empresa, né? Para também manter aquele convívio, aquele lado social, porque isso foi feita uma pesquisa que isso também fez um agravamento na questão da saúde mental das pessoas. Essa falta de convívio social, não tem jeito, nós somos seres humanos dotados de sentimentos, e a gente nasceu para viver em sociedade. A gente não nasceu para viver no meio do mato, numa casa de madeira, totalmente sozinho, isolado do mundo, sem eletricidade, lógico que tem, né? Existem pessoas assim, mas a maioria da população não é assim. Então, isso pode ter também tem um peso muito grande nessa questão de analisar a gestão de processos, né, dessa nova gestão de pessoas, podemos falar assim também, que é um novo patamar, são novas tecnologias que foram implantadas. Então, você visualiza toda uma mudança nesse cenário, não só no mundo em função de uma doença, mas em si das organizações que elas tiveram que se adequar, né? A gente visualiza isso. Quantas empresas que nunca pensaram em trabalhar em online, em delivery, alguma coisa, tiveram que fazer isso para poder sobreviver. E os seus colaboradores que estão ali, eles tiveram que adequar essa nova metodologia de trabalho, né? Que antes todo mundo sentava lá no restaurante, tinha o garçom para servir todo mundo, né? Agora o garçom, ele sai ali do restaurante, ele vai lá para a porta para poder fazer as entregas, delivery, enquanto as cozinheiras estão lá preparando aquele tanto de pratos feitos ali, pratos prontos, para as pessoas só passarem com o carro e pegar. Então, foram mudanças que foram acontecendo no mercado. Logicamente, né, pessoal, vocês viram isso acontecendo, a gente sabe disso, teve um primeiro momento que nós tivemos foi um impacto muito grande, porque ninguém sabia como que ia ser, então assustou todo mundo. Mas, como a gente falou, né, as coisas estão andando devagarinho, né, já estão bem melhores, a compreensão do momento também já é outro, então as empresas já estão com uma maior compreensão, com novas tecnologias muito mais aguçadas que favorecem todo o trâmite do trabalho ali dentro, né? Não só de comunicação, mas de produtividade. Igual um colega que eu vi que colocou também, que não são todas as áreas que tem como fazer o home office, concordo, não tem todas as áreas, né? Por exemplo, a área de indústria, né? Estou lá na parte lá de fechar lá os produtos, tudo isso. Realmente, essa parte não tem como ser home office, né? É uma parte muito complicada, mas as outras partes têm como ser sim, né? Então, tem essa questão, né? Que nós estamos falando aqui do João e do Rogério, está falando sobre liderança aqui, né? Como que o líder tem um papel importante dentro das organizações nesse momento, né, professor? Eles são muito importantes nesse momento, porque a gente sabe que as áreas, elas não trabalham sozinhas, não é mesmo? Dentro de uma organização, elas trabalham, né, de uma forma integrativa, elas se integram. Lógico que cada uma fazendo seu papel, sua função, mas um papel de uma vai integrar com o papel da outra e vai complementar, né? Então, o líder que está nessa área, ele vai complementar juntamente com a sua equipe o trabalho de outro, e nesse arcabouço todo nós temos os estratégicos, né? As pessoas que são responsáveis pelas estratégicas da organização e a gestão de pessoas que está ali para colocar, porque precisa de uma área para poder organizar toda essa parte de colaboradores, né? Então, o líder é muito importante, porque foi um momento difícil. Então, imagina se o líder virasse, né, para vocês, assim, lá na empresa, gente, realmente é muito difícil, nós estamos home office, eu não sei como é que vai ficar. Então, imagina, né, todo mundo já fica, né, a situação já não é boa, ainda vem uma pessoa que, né, o líder é muito importante, como foi falado aqui, para poder, né, incentivar as pessoas ao trabalho, ao momento que está vivendo. Como o Paulo falou aqui, eu acho que é uma fala muito bonita que você colocou, Paulo, que eu acho que é a fala que todo mundo
pensa, deseja profundamente a esperança de todos, que logo nós sairemos dessa, é o que todo mundo deseja, né? E tudo voltará ao normal, se Deus quiser, né? E ele quer. Não, vai, pelo amor de Deus, chega. E que a gente não tenha outras, né? A gente falou sobre combate a futuras pandemias com o professor William Salles, que estava aqui com a gente hoje, e como as coisas estão interligadas, relacionadas. A professora tem falado da liderança, e é muito bacana isso, né? Se você não tiver um líder realmente ali direcionando todo o time, o negócio desanda. E a gente assistiu, teve umas palestras atrás sobre soft skills, com a professora Rita e com o professor Alexandre, e eles estavam falando muito sobre empatia, né? E teve a questão da liderança, se aprende a liderança. E, gente, a gente desenvolve, a gente tem que entender que essas habilidades, né, que nós temos, claro, a gente tem algumas questões que, Oriana, eu vou mais para artes, eu consigo pintar, eu não consigo. Algumas coisas você já tem aquilo nato seu, né? Mas e você desenvolve, a gente não pode achar que não vou desenvolver, meu Deus, eu não sou um bom líder. Então, os cursos, claro, né? A gente tem a pós-graduação em liderança e tudo mais, os cursos vêm para isso, e claro que também a gente não pode deixar de lado a prática, né? Você aprende muito, a gente sabe que tem muitos líderes ali que são muito técnicos, né? São muito focados na técnica, esquece um pouco mais essa questão da gestão de pessoas, né? Pensar em motivação, engajar os funcionários. Poxa, como é que você faz nesse momento? Tá cada um em casa, às vezes você, lá no meio da sala, você chamava todo mundo, vamos conversar, isso aqui, né? Tinha aqueles momentos, o momento do café, tudo isso te dá uma interação, né? Como a professora falou sobre essa questão de... A saúde mental foi muito impactada, né? A gente viu ali no final do ano, começo do ano, surtir muito o pessoal falando sobre isso, e a gente precisa falar sobre isso realmente. Sim, as pessoas depressivas. E eu tenho pensado isso esses dias, comecei a pensar, falei, poxa vida, e as pessoas que vão voltar ao presencial, você já pensou, você que na sua empresa ela vai voltar ao presencial, que talvez você perdeu um colega de trabalho para a Covid, e ele não vai mais estar sentado ali na tua frente, no teu lado, e você já pensou nisso, no impacto que não vai dar no time todo? E que se essa liderança, se essa gestão de pessoa não tiver focada em trazer o time, olha, é triste, porque a gente faz grandes amizades, né? O professor William estava aqui, a professora Ana já é uma grande amiga minha aqui dos cursos, já sempre nos cursos, eu sempre trago ela aqui, na segunda-feira ela vai ter um webinar com a gente, não percam também, dos cursos de gestão de recursos humanos, mas o professor William Salles que está aqui, que é aquela coisa assim, a gente vira grandes amigos, e Deus me livre e guarde, imagina você perder um grande amigo seu, né, para essa pandemia. Então, a gente tem que pensar em como a gente vai trazer todo esse time. Então, a liderança já não era tão importante, a coisa mais importante de tudo virou mais importante nesse processo todo, em como juntar. Então, a gente tem isso no curso, como você pode desenvolver durante, né, no seu decorrer da sua trajetória profissional, mas também, eu sempre falo para os alunos, não precisa chegar lá. Quando eu for líder de uma área, eu vou fazer um curso. Não, você pode ir desenvolvendo isso aos poucos, né, professora? Você tem que ir desenvolvendo isso aos poucos. A gente tem disciplinas, por exemplo, dentro dos cursos de gestão de recursos humanos e liderança coach, por exemplo, de desenvolvimento de equipes de alta performance. Nossa, não se fala tanto sobre isso, e principalmente como é que você faz isso dentro de uma pandemia. Uma disciplina atualizadíssima. A professora dá uma disciplina para a gente, na aula, uma disciplina de capacitação e desenvolvimento de habilidades e competências, e como é que você tem que trabalhar ainda com isso, a gente não pode descartar. O pessoal está em casa, então eu não vou desenvolver mais meu pessoal, então como é que você pode pensar sobre isso, né, professora? Com plataformas, ferramentas, e esse acesso, a gente teve oportunidade, eu tive grandes oportunidades durante a pandemia de participar, por exemplo, de congressos que eu não teria tido se eu tivesse no presencial. Então, eu não teria ido, porque o professor Castanheira provavelmente liberaria, gente, ele é um amor, mas a gente está no dia a dia, no decorrer, né, no dia a dia, financeiramente, custa para a empresa, custa para mim, custa para todo mundo. Então, eu tive a oportunidade de ver gente do mundo inteiro falando. Então, essa democratização do acesso que a gente teve, claro que vocês que são aí alunos da Uninter já estavam acostumados com o nosso EAD de qualidade, mas a gente teve acesso a muito mais informação, né, prof? Então, isso que eu acho que é muito bacana, nem você disse, né? Você estava no presencial comigo e do nada, professora, você vai começar no EAD, mas eu estou no presencial.
e os alunos ficaram malucos, né? Eles não quero estudar EAD e tal, porque queria fazer presencial, mas viram dessa necessidade, né? A gente precisou migrar, né? Virar a chavinha em relação a essa aprendizagem também, que é uma aprendizagem contínua. A gente vem falando de lifelong learning, né? Então, que é uma aprendizagem contínua da vida inteira, né? Não tem como a gente desvencilhar disso. A pandemia realmente, ela trouxe muito mais coisas negativas, igual a professora Ariana iniciou a fala dela disso, eu concordo, mas também tem esse caso que as pessoas aprenderam a mexer em tecnologias que às vezes elas nem sabiam. Então, tem a maior parte negativa, com certeza, mas tem alguma coisa positiva que é o aprendizado, como a professora falou, o aprendizado é para a vida toda, né? Então, a gente aprendeu tantas coisas, né? Não só de tecnologia, de comportamental, tudo mais, nesse momento. Então, as empresas também tiveram que se reinventar para se manterem no mercado, para continuarem no seu trabalho do dia a dia. É verdade. E assim, o William já está aqui, ele já vai mandar a gente embora, mas eu queria dizer para vocês que assim, não existe uma receita de bolo. Né? A gente tem que falar, porque assim, às vezes uma capacitação, um treinamento que, poxa, lá na empresa da minha amiga é assim e tal. E, gente, às vezes você vai colocar dentro da tua empresa, isso não é uma receita de bolo. A gente precisa sentir. Não. Tem tudo a ver com cultura organizacional, as pessoas que estão, as empresas estão abertas à inovação, tem toda aquela coisa, as empresas conseguiram se adequar, né, a essa realidade, a essa mudança. Então, tem tudo isso por trás. Então, vale a pena. A gente aqui nos cursos de gestão de recursos humanos e liderança, a gente também tem gestão de recursos humanos e desenvolvimento de equipes. Então, isso tudo a gente vem trazendo para vocês bagagem, né? Que vocês vão assimilando, os professores vêm trazendo para vocês ferramentas que vocês... Poxa, eu posso aplicar isso na minha empresa, vai dar certo, ou não deu, mas eu posso adequar aqui, né? Então, o aprendizado na parte teórica, né? Que a gente está aqui pela parte teórica, mas ele é muito importante, ele não pode deixar de existir. E eu queria dizer, assim, eu sei que a gente está finalizando aqui a nossa fala, e que eu li, eu tenho essa frase já na minha vida, mas eu não sei de que pessoa que é, eu juro que eu vou pesquisar depois, nas próximas vezes, eu vou falar de quem é, que fala assim, que a gente vem sozinho para esse mundo, a gente vai embora sozinho desse mundo, mas a gente não vive sozinho nesse mundo. Então, algum relacionamento você vai ter, né? Então, a gente precisa, né, se desenvolver para gestão de pessoas. Então, assim, para gestão de pessoas dentro da sua casa. Né? Então, eu não preciso, eu atuo lá no departamento de RH. Não, você precisa desenvolver para pessoas, para todo mundo, para você lidar com as pessoas dentro da sua casa, você precisa fazer gestão de pessoas, gente. É isso, não tem como fugir. Isso mesmo, né? A gente tem que gerir pessoas o tempo todo. É família, é colegas de trabalho, é na escola e assim por diante. É a vida da gente. A gente tem esse contato com pessoas constantemente. Ainda bem, né? Ainda bem, né, professor William? Diga, professor William. Já não deixa a gente falar mais. Tem bastante participações aqui. Eu sei que o tema ele é gostoso de conversar, é um bate-papo bacana, mas a gente já está indo aí para os 2 minutos finais. E aí eu quero contar uma coisa para vocês que tem chamado bastante atenção ao longo da manhã e da tarde toda, que nós temos 2 alunos aqui, gente, que eles estão assim, ó, na maratona, eu acho que já devem estar todo molhado, todo suado, na correria que é. O Rogério... Vou merecer 2 pizzas. Vou merecer 2 pizzas. É o Rogério Carniel e o Paulo Prearo, se eu não tenho o nome errado aí. Eles estão aqui participando, eu sei que tem mais alunos aí, mas é que os 2, o tempo todo a palestra eu vejo eles colocando aí os comentários e participando. Deve ter mais gente aí que está aí desde as 8h30 da manhã com a gente. E isso é parceria, né? Isso é parceria e é isso que é importante. Professora Ana Carolina, suas últimas palavras. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite novamente aí para a maratona, né, de palestras. Espero que tenham aproveitado bastante todos os temas, todas as palestras que estão sendo divulgadas, que eu olhei, são muitas palestras muito interessantes. E, pessoal, é isso, né? Espero ter contribuído aí um pouquinho, nosso bate-papo aqui, né, professora? Foi tão bom, pena que passa tão rápido, né? E continue se cuidando, porque, como falou nosso amigo aí, isso vai passar. Professora Ariana? Eu queria agradecer também vocês todos que estão acompanhando com a gente aqui. A maratona é pensada para vocês, a gente só pensa
em todos vocês no momento que a gente começa a definir as palestras, mas é isso. A gente precisa se formar, né? Olhem o nosso site, uninter.com, na aba lá de pós-graduações. Eu sei que você vai ter um curso muito bacana para você. Nós temos dois cursos especialmente, né? Eu estava falando de gestão de recursos humanos e liderança. Eles são um flex. Então, metade da grade ali eu escolhi para vocês, tá? Tá bem escolhidinho. Mas a outra metade, eu tô enrolando a língua já. Você viu que a maratona já tá me cansando, gente. Mas a outra metade, vocês podem escolher, gente. Existe um bloco ali, toda fase, vocês podem escolher uma disciplina que vai se enquadrar melhor. É isso. É o mundo se adaptando, a gente tem que se adaptar a isso, porque cada realidade é uma realidade. Não existe uma receita de bolo. E é isso. Continuem com a gente até o final. Obrigada, professor William. Obrigada, professora Ana Carolina. Eu que agradeço. Sempre muito bom estar com você aqui. Obrigada, gente. E, pessoal, até daqui a pouco na próxima, 10 minutinhos de intervalo e vejo vocês na próxima. Até, gente. Tchau, tchau. Obrigada.